Você não precisa de mais uma resposta, você precisa obedecer ao que Deus já te falou. Quantas vezes a gente fica orando, pedindo confirmação a Deus, de novo, como se Deus nunca tivesse falado nada pra gente. A gente fica querendo mais um sinal, mais uma prova, mais uma confirmação, mas Deus já falou. E o que tá faltando não é resposta, é obediência para fazer aquilo que Ele já disse. Em Juízes 6, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. E qual era o motivo? Desobediência. O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, se desviou, adorou outros deuses, mesmo depois de tantos avisos. Deus até enviou um profeta dizendo: eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito, mas vocês não me obedeceram. Está lá no verso 10. Ou seja, a resposta de Deus já tinha sido dada. Então, quando Gideão pergunta lá no versículo 13, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Deus não responde essa pergunta. Ele apenas diz: vá com a força que você tem e liberte Israel, sou eu quem o envio. Está lá no verso 14. E aqui está a chave. Deus ele não discute com a incredulidade de Gideão. Ele chama ele para ação. Porque o que faltava não era explicação, não era clareza sobre isso, era posicionamento. E olha que tremendo, aqui no verso 12, quando Deus chama Gideão, ele o chama de guerreiro corajoso, mesmo que Gideão não se enxergasse assim. Tanto que, aqui no verso 15, Gideão responde: o meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés e eu sou menos importante da minha família. Olha só como ele se enxergava. Mas Deus não chama Gideão pelo que ele sente que ele é. Deus chama Gideão por quem ele será. Porque Deus vê além. Ele já está vendo o final enquanto a gente ainda está aqui, preso no começo. E a gente faz igualzinho a Gideão, né? Ah, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, me dá mais um sinal. Senhor, será que é essa profissão? Será que é esse relacionamento? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas no fundo, a gente já sabe. E no fundo, não é falta de direção. É falta de fé, de obediência e de coragem. E muitas vezes a gente fica insistindo em relacionamentos que Deus já mandou sair, em negócios que Deus já disse que não estava lá, em caminhos que Deus já falou que não são deles. E a gente ainda tem a coragem de perguntar para Deus: mas por que não está dando certo? E Gideão ainda pede sinais. Ele testa Deus com uma lã seca e com a lã molhada. E Deus responde. Mas depois, Deus é quem testa Gideão. E fala para Gideão: seu exército está grande demais, reduza. Porque se fossem muitos, Israel ia achar que venceu pela própria força. Deus estava tratando a incredulidade de Gideão com fé prática e mostrando para ele que a vitória virá, mas não vem da força do teu braço, vem da minha mão. Olha que forte. E aí, quando Gideão decide confiar, Deus manda ele ouvir o que é que os midianitas estavam falando sobre eles. Ele ouve um dos midianitas dizendo que teve um sonho em que um pão de cevada rolava todo o acampamento e destruía tudo. E o outro interpreta: isso é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas na mão dele. O inimigo já sabia que Deus estava com Gideão. E muitas vezes, até os outros já viram o que Deus vai fazer na tua vida, mas você ainda está aí duvidando. Gideão começou inseguro, começou questionando, começou se sentindo pequeno, mas ele obedeceu. E Deus libertou o povo de Israel através da vida dele. Gideão foi transformado, o improvável se tornou um instrumento de livramento. E agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus não repete a advertência para quem já ouviu. Ele espera obediência. Deus já confirmou, Deus já te chamou, Deus já falou com você. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte: você vai continuar pedindo confirmações para Deus? Ou você vai decidir ser obediente e agir? E se essa palavra te confrontou e te encorajou, comenta aqui para mim. E não esquece de compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que precisa ouvir isso.